Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje vamos trabalhar a segunda parte do nosso conteúdo sobre fluxos migratórios referente às aulas 43 e 44 da Frente 2, na apostila 3. Nessa aula, a gente vai conversar sobre as migrações internas no Brasil com os seus principais fluxos e entender um pouco como aconteceu os movimentos, ou como aconteceram, perdão, os movimentos de imigração para o Brasil e de emigração de brasileiros para o exterior. É ainda um conteúdo bastante relevante, pensando nos principais vestibulares, então acompanhem comigo os próximos slides para que a gente possa aprofundá-los um pouco mais. Para nós começarmos, então, esse conteúdo, é importante que a gente faça uma análise das migrações internas e os seus principais fluxos. E o principal fluxo de migração interna dentro do território brasileiro foi o fluxo que a gente tem entre a região Nordeste e a região Sudeste. Mas mais do que uma migração do Nordeste para o Sudeste, é importante perceber que ao longo da história, muitos nordestinos acabaram migrando também em direção a outras regiões, como a região Norte, como a região Centro-Oeste. Então é importante entender que mais do que migrar para o Sudeste, o Nordeste, turma, ou os nordestinos se caracterizaram por deixar essa área e essa área se caracterizar como uma área de repulsão populacional. Pensando no Nordeste enquanto área de repulsão populacional, elenquei aqui com vocês alguns fatores para a gente poder analisar. O primeiro fator que a gente pode pensar nesse histórico do Nordeste enquanto área de repulsão populacional diz respeito à forte desigualdade que marca essa região. É importante lembrar que o Nordeste foi a primeira região a ser colonizada no território brasileiro e que esse processo de colonização se desenvolveu com base nas capitanias hereditárias, se desenvolveu com base na formação de sesmarias, em que a propriedade rural acabou ficando concentrada nas mãos de poucas pessoas e que a riqueza produzida nessas atividades rurais também acabou concentrada nas mãos de poucas pessoas e que essa situação se perpetuou de geração em geração, fazendo com que até os dias atuais a desigualdade seja uma marca muito forte, não só do Nordeste, mas do Brasil como um todo. Em função dessa situação de desigualdade, o elo mais fraco nessa desigualdade muitas vezes busca, migrando para uma outra região, uma melhor oportunidade de poder ter acesso não à terra simplesmente, mas ter acesso à renda e a um bom padrão de vida. Um segundo fator que acho importante destacar com vocês é a comparação que a gente pode fazer ao longo da história do Nordeste, do processo de crescimento econômico com o processo de crescimento populacional. Por mais que o Nordeste tenha sido a primeira região a ser colonizada no nosso território e sua economia tenha prosperado bastante nesse primeiro momento, ao longo de boa parte da história, com exceção a esse início e um contexto relativamente mais recente, o crescimento econômico foi muito baixo nessa região. E diante de um baixo crescimento econômico e um forte crescimento populacional, a gente percebe que o bolo não cresceu para todas as pessoas. Quer dizer, há uma pobreza, na verdade, muito significativa que cresceu na região ao longo de todo esse período. E em função dessa pobreza, de novo, a gente tem esse deslocamento de pessoas visando aí a melhoria do seu padrão de vida. O terceiro fator que coloco para vocês para tentar explicar essa repulsão populacional tem muito a ver com os indicadores sociais e econômicos que essa região apresentou ao longo da história. Se eu olho hoje, turma, ainda percebo que indicadores como analfabetismo, grau de escolaridade, mortalidade infantil, expectativa de vida, estão numa situação pior do que geralmente na média nacional. E que, em função de precários indicadores como renda, empregabilidade, muitas vezes ao longo da história dessa região, as pessoas decidiram deixar essa região para buscar melhores condições onde os indicadores são relativamente melhores. Melhores condições educacionais, melhores condições de saúde, de emprego e de renda. E por fim, mas não menos importante do que os demais, associar esse processo de saída de pessoas do Nordeste com a condição natural da região. E aí toma cuidado. Quando eu falo em clima semiárido, eu não posso me referir ao Nordeste como um todo. O clima semiárido ele é específico do interior do Nordeste, essa região que eu destaco aqui ao rabiscar para vocês no mapa, que é a região do sertão nordestino. Por conta desse clima semiárido, a gente tem condições para o desenvolvimento da agricultura que deixam muito a desejar. E isso é um fato.
Mas eu não posso dizer que esse clima semiárido é o grande causador da pobreza, porque a gente pode tentar contornar essas condições desfavoráveis do ponto de vista natural com recursos técnicos, com recursos tecnológicos, e acabou de passar aqui um carro barulhento, e esses recursos técnicos e tecnológicos podem desviar cursos de rios, podem fazer bombeamento de lençóis freáticos. E por que eu digo isso? Se a gente olha para a região da Califórnia, nos Estados Unidos, para o estado de Israel, no Oriente Médio, temos áreas com um desenvolvimento econômico muito maior do que ao sertão nordestino, mas com uma condição climática muito mais seca, de muito mais aridez do que o sertão nordestino. Então, cuidado. O clima semiárido ele vai ser interessante para explicar principalmente a migração, mas não reduzir o clima semiárido para explicar a pobreza que existe na região. Essa pobreza é muito fruto do histórico da região, da desigualdade que se construiu dentro dessa região. Beleza? Então agora a gente já tem ciência do porquê tanta gente deixou o Nordeste em direção não apenas ao Sudeste, mas em direção a outras regiões do país. Quando eu olho para o Sudeste, eu vejo justamente o contrário. Por mais que o Sudeste tenha recebido muitos nordestinos ao longo da história, também recebeu fluxo de sulistas, de pessoas do Centro-Oeste, de pessoas do Norte do Brasil. E aí, enquanto o Nordeste se caracterizou como uma área de repulsão populacional, vejo que o Sudeste se caracteriza mais como uma área de atração populacional. E também elenco alguns fatores para a gente analisar, como o forte crescimento econômico que o Sudeste apresentou ao longo de sua história. Deixa eu apagar um pouquinho esse mapa para a gente poder rabiscar um pouco sobre ele. Pronto, ó. Se eu penso um pouquinho na história econômica do Brasil, eu associo, turma, a atividade mineradora à região Sudeste, associo a atividade cafeira ao Sudeste, associo o desenvolvimento da industrialização e das atividades de comércio e prestação de serviços num primeiro momento também no Sudeste. E aí, por conta desse crescimento econômico significativo, as ofertas de trabalho, as condições de renda se tornam muito melhores, o que acaba implicando em melhores condições para o bem-estar da sociedade. Então, a gente olha para os indicadores econômicos, indicadores sociais de saúde, de educação, saneamento, habitação, e percebe que, em geral, o comportamento desses indicadores é relativamente melhor. Se a gente pensa, por exemplo, em educação, a gente tem grandes referências em ensino superior na região sudeste do Brasil. Universidades que muitos de vocês almejam aí alcançar são referências não apenas para quem é do estado de São Paulo, mas para quem é de todo o território nacional. Quando a gente pensa em serviços de saúde, hospitais, centros de diagnóstico, também temos serviços que são de referência nacional, não só nacional, mas até mesmo internacional, pensando em América do Sul ou em América Latina. Esse tipo de situação, esses melhores indicadores socioeconômicos, têm uma força muito grande no que diz respeito à atração populacional. E isso acabou fazendo do Sudeste essa área, portanto, de forte atração. Um último fator para a gente destacar é um fator bem interessante, que é o papel da mídia nesse sentido. Quer dizer, então, que a mídia estimula as pessoas a virem para o Sudeste. Mais ou menos. Não há um projeto de mídia para que essa atração aconteça. Mas há a influência da mídia perante a percepção das pessoas para que isso aconteça. Como assim, professor? Gente, quando você pensa na TV aberta, boa parte das pessoas tem acesso principalmente à Rede Globo. E diante da programação que muitas pessoas têm acesso, muitas vezes o que se vê são novelas e jornais. Muito mais novela que diverte do que o jornal que informa, infelizmente, a realidade da nossa sociedade. E quando eu olho para essas novelas que são transmitidas ou são passadas, se passam em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. E quando se retratam essas cidades, normalmente o retrato é super positivo. De belas paisagens, de pessoas felizes, de pessoas bonitas, onde todos se dão bem. Quando falta o senso crítico mais apurado, isso cria no imaginário das pessoas uma situação perfeita, de que essa situação é que eu quero viver.
e por conta disso, os fluxos tendem a se tornar mais intensos para essa região. Beleza? Então aqui a gente tem um retrato que explica essa migração do Nordeste para o Sudeste, mas consegue ao mesmo tempo explicar por que o Sudeste recebeu gente de tantas regiões brasileiras e por que tanta gente do Nordeste migrou para outras regiões brasileiras. O que eu acho muito interessante para a gente fechar esse primeiro slide? Perceber que hoje há um movimento populacional de retorno. A gente chama simplesmente de migração de retorno mesmo, tá? Generalizado, mas a gente pode pensar de um retorno específico, a gente pode trabalhar, né, com o termo migração de retorno de forma generalizada, mas aqui trabalho especificamente com um retorno de nordestinos a partir da região sudeste. Fenômeno esse que se tornou mais intenso a partir da década de 1990. Como que eu posso caracterizar esse processo de migração de retorno? É importante perceber que muitos nordestinos que vieram para o Sudeste vieram cheios de expectativas em relação a um melhor emprego, a um melhor salário, uma melhor moradia, a uma melhor condição de vida. Se desfizeram de praticamente tudo que tinham na sua área de origem para tentar uma vida nova. Mas esse tentar uma vida nova nem sempre é fácil. Muitas vezes não se tem escolaridade suficiente para conseguir um bom emprego. Muitas vezes o emprego que é alcançado não fornece uma boa renda e em função dessa renda inadequada não se tem uma boa condição de moradia, uma boa condição de educar os filhos, uma boa condição de consumo. E isso vai criando uma situação de desinteresse, né, de insatisfação e que isso acaba motivando muitas vezes esse retorno de nordestinos para a sua área de origem. Mas é só isso que acontece? Não. É importante lembrarmos, turma, que há um preconceito muito forte nas capitais do Sudeste, nas metrópoles do Sudeste, em relação a esse nordestino. Pelo jeito que fala, pelo jeito que se veste, pelos hábitos culturais, até mesmo a questão da concorrência pela empregabilidade. E aí esse preconceito, quando se soma ao desemprego, quando se soma essa desilusão, realmente acaba fazendo com que a motivação se torne muito forte para esse retorno. Ao mesmo tempo, é importante lembrarmos que recentemente a economia nordestina vem prosperando. O turismo é muito forte ao longo do litoral nordestino por conta das belas praias, e o turismo gera muita riqueza, com hotéis, com passeios, com restaurantes, baladas, shoppings que são criados para atender às necessidades desse turista. É também importante lembrar que hoje muitas fábricas deixam a região sudeste e, buscando um custo de produção relativamente menor, migram para o nordeste. Migram também buscando uma melhor acessibilidade ao mercado externo, pela maior proximidade, tanto com o mercado norte-americano quanto com o mercado europeu. À medida que novas oportunidades de trabalho começam a aparecer no Nordeste, esse nordestino insatisfeito no Sudeste ou em qualquer outra região sente-se tentado, portanto, em voltar para sua área de origem. Beleza? O que a gente vai fazer agora é analisar fluxos mais específicos de migração interna. Acompanhem comigo. Pensando nesses outros fluxos de migração interna, o primeiro que eu destaco para vocês é o fluxo de nordestinos em direção à região norte. O porquê as pessoas saem do Nordeste, nós já estudamos no slide anterior. Então, o que a gente precisa saber é por que ir para a região norte. E o que a gente vai perceber é que, historicamente, eu vou dividir esse fluxo em dois grandes períodos. O primeiro desses períodos coincide com o ciclo da borracha. Ciclo da borracha, que marca o final do século XIX, começo do século XX, o látex extraído a partir da seringueira para a produção de borracha, super bem quisto no mercado internacional, principalmente com o crescimento da indústria automobilística. O imaginário de muitos nordestinos era migrar para a região norte para se tornar um seringueiro, ganhar dinheiro enquanto seringueiro, conseguir comprar um lote de terra, plantar seringueiras e se tornar seringalista. Esse desejo, turma, fez com que muitos nordestinos migrassem para essa região. E claro, a região teve uma grande prosperidade econômica. Houve um pleno desenvolvimento urbano nas cidades de Manaus e de Belém. O Brasil ampliou seu território com a anexação do Acre ao mesmo. Ao mesmo tempo, tivemos, turma, uma riqueza muito forte sendo produzida nessa região.
Mas é importante lembrar que essa produção de borracha entrou em declínio a partir do momento em que houve a prática da biopirataria, em que as seringueiras foram transferidas para o Sudeste Asiático e reproduzidas em série com muito sucesso. Bom, quer dizer que então para-se esse fluxo migratório. Temporariamente há uma interrupção e esse processo acaba sendo retomado posteriormente a partir da década de 1960, já durante o regime militar. Qual era a ideia dos militares pensando na região norte do Brasil? Que era preciso integrar para não entregar, ou seja, integrar a região norte com o resto do território nacional para que seus recursos não fossem entregues a interesses estrangeiros. Para isso, o governo criou dois organismos importantes vinculados à região amazônica. Criou, deixa eu mudar a cor aqui, a SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, e a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, como a gente já conversou, é uma área de industrialização centrada na cidade de Manaus, que com incentivos fiscais acaba atraindo empresas para essa região. A SUDAM, por sua vez, vai atuar em outros projetos. Mineração, como na Serra dos Carajás, no Vale do Rio Trombetas, construção de ferrovias, como a Estrada de Ferro Carajás, construção de rodovias, como a Rodovia Transamazônica, construção de hidrelétricas, como a de Tucuruí, Balbina, Jirau, Santo Antônio, que a gente já trabalhou na região norte. E à medida que esses projetos desenvolvimentistas acontecem, novas atividades econômicas são desenvolvidas, novos empregos são gerados, e isso gera um fluxo migratório. E a ideia governamental era justamente essa, com esses projetos desenvolvimentistas, atrair a população, e muitos nordestinos foram atraídos nesse sentido. O que é importante a gente frisar? Será que essa atração populacional incluiu a todos? Será que essa atração populacional teve algum impacto do ponto de vista ambiental? Será que teve algum impacto do ponto de vista social, pensando em indígenas, pensando em ribeirinhos que já habitavam aquela região? É sempre um questionamento importante a se fazer. Beleza? O segundo fluxo que a gente precisa analisar também parte da região Nordeste, só que agora em direção ao Centro-Oeste. E o que motiva esse segundo fluxo populacional a acontecer? Motiva, turma, a construção de Brasília. Brasília é uma cidade construída no meio do Planalto Central com várias intenções. A intenção de tirar a capital de uma área litorânea vulnerável a um ataque estrangeiro, a intenção de tirar a capital de uma área vulnerável a uma pressão popular muito forte, a intenção de transferir a capital para o interior a ponto de dinamizar a economia do interior do país, a ponto de estabelecer um maior povoamento no interior do país. E à medida que Brasília é construída no meio do Planalto Central, é importante que hajam pessoas que façam essa construção. É onde esses nordestinos entram. Migram para a região do atual Distrito Federal, trabalham na obra de construção de Brasília e muitos retornam para a sua área de origem, mas outros permanecem no Distrito Federal, não exatamente na cidade de Brasília, mas nas várias cidades satélites do Distrito Federal, como Gama, Ceilândia e Taguatinga. Nessas cidades satélites, os descendentes de nordestinos e os próprios nordestinos que migraram para lá naquela época são denominados como candangos, beleza? Uma outra motivação que a gente pode colocar tem a ver com a própria expansão da nossa fronteira agropecuária. Sabemos hoje que a nossa fronteira agropecuária rompe com os limites da região norte e que essa fronteira agropecuária passou, portanto, pela região centro-oeste, contribuindo, como já conversamos anteriormente, com a destruição da vegetação do cerrado. Por conta desse processo de desenvolvimento agropecuário nessa parte do país, muitas pessoas se deslocaram para essa região na busca de emprego na atividade agropecuária. Num primeiro momento, turma, isso dá certo, porque num primeiro momento que a atividade agropecuária se desenvolve na região, ainda é uma atividade que requer uma grande quantidade de mão de obra. Mas à medida que o tempo vai passando e essa atividade agropecuária vai se modernizando, o que faz as pessoas irem para a região centro-oeste não é um emprego no setor primário, não é um emprego na atividade agrícola ou pecuária,
mas é emprego em atividades urbanas do setor terciário, ou seja, do comércio, da prestação de serviços, por conta da riqueza gerada pela agropecuária. Então você tem cidades hoje que vêm prosperando muito economicamente, como Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, Sinop, no Mato Grosso, a própria capital Cuiabá, mas que não vem gerando emprego na agropecuária, mas em atividades promovidas pela riqueza desta agropecuária. Joia? No próximo slide, a gente vê o terceiro fluxo importante de migração interna, que é um fluxo bem interessante do sul em direção tanto ao centro-oeste quanto ao norte do país. Esse fluxo que sai do sul do país e se desloca em direção ao norte e ao centro-oeste, ele soa no mínimo estranho porque normalmente a gente pensa que as migrações, principalmente aquelas do ponto de vista econômico, ocorrem de regiões menos desenvolvidas para as regiões mais desenvolvidas. E essa acaba misturando, né? Ou confundindo, ou revertendo essa lógica, para ser sincero. Porque o Sul, em relação ao nível de desenvolvimento, apresenta um maior grau de desenvolvimento do que as regiões Centro-Oeste e Norte. Mas o que levou esse processo a acontecer? O que a gente percebe é que, à medida que a cidade de Brasília foi construída, e eu disse a vocês que havia um projeto do governo de estimular o povoamento e o desenvolvimento do interior do país, muitas terras passaram a ser comercializadas, tanto na região centro-oeste quanto na região norte. Ao mesmo tempo que isso acontecia e estimulava a expansão da fronteira agropecuária, é importante lembrar que o processo de ocupação do sul do Brasil, região a qual eu circulo aqui para vocês, é um processo de ocupação baseado em pequenas propriedades agrícolas para imigrantes europeus, como em breve a gente vai discutir. E que essas pequenas propriedades agrícolas acabaram tendo a sua produtividade saturada já nos anos 50 e início dos anos 60. Soma-se essa saturação do espaço agrícola da região sul, com essa oportunidade de comprar terras a preços bem vantajosos no centro-oeste e no norte, você percebe, então, esse fluxo acontecendo em grande intensidade. Um reflexo, pessoal, muito interessante desse fluxo acontecendo é perceber que os grandes latifundiários hoje, no centro-oeste e no norte do Brasil, têm origem no sul e que tentam retomar as suas tradições do sul através de centros de tradições gaúchas, através de festas típicas, de alimentação típica, quer dizer, é como se eu recriasse o espaço do meu espaço de origem, né, em um outro espaço diferente. Nada de muito diferente, por exemplo, do que os japoneses fazem no Brasil, os italianos fazem no Brasil festivais que celebram sua cultura de origem. A mesma coisa os sulistas fazem na região centro-oeste e norte. Joia? Para a gente fechar essa parte das migrações internas, é interessante que a gente olhe para alguns fenômenos mais recentes. Veja comigo aqui no próximo slide. Separei para vocês dois fenômenos recentes relacionados às migrações internas que têm grandes chances de aparecer no vestibular. Como eu já tinha dito na classificação que a gente fez sobre os movimentos populacionais, hoje no Brasil as migrações pendulares têm ganho uma força muito grande. À medida que eu tenho um crescimento dessas migrações pendulares, a gente percebe que as cidades dormitório, ou seja, aquelas cidades de onde a população sai para fazer esse movimento diário, esse movimento semanal, têm se tornado cada vez mais desenvolvidas. Mas por que tem crescido esse movimento pendular? Por que tem crescido, né, esse desenvolvimento das cidades dormitório? A grande causa, a causa principal, é perceber que a principal cidade, o centro urbano, é um centro que vem apresentando um custo de vida cada vez mais alto, vem apresentando uma frequência, uma ocorrência de problemas urbanos cada vez mais intensa. Problemas como o trânsito, como a violência, como a poluição atmosférica, a poluição sonora, a poluição visual, que vai minando pouco a pouco o desejo dessas pessoas em permanecer nessas grandes metrópoles. Em função de um menor custo de vida dessas cidades dormitório, da menor ocorrência desses problemas urbanos que eu citei para vocês, esse processo de deslocamento acaba acontecendo. No entanto, a gente tem que lembrar que à medida que cada vez mais pessoas se submetem a esse deslocamento pendular, as rodovias que ligam cidades dormitório às principais cidades tornam-se cada vez mais movimentadas. O trânsito tende a se concentrar mais
nessas rodovias. Normalmente no horário que vai das 8 às 9 da manhã e no horário que vai das 5 da tarde às 7 horas da noite, que são os horários justamente onde esses fluxos se tornam mais intensos. Esse desenho que eu coloco aqui embaixo é um desenho que é bastante interessante para mostrar essa dinâmica das migrações pendulares. Mostra os diferentes espaços urbanos, o centro, o subúrbio e as áreas urbanas periféricas. Mostra quais são os principais eixos de transporte, mostra a ocorrência das migrações pendulares entre essas áreas de subúrbio periféricas em direção ao centro, mostra que vem ocorrendo uma mancha dessa expansão urbana por conta do crescimento das cidades do dormitório, mas que ainda há uma forte atração urbana em direção a essa região central por concentrar boa parte das atividades econômicas. Beleza? Um segundo fenômeno recente que eu quero mostrar para vocês é uma mudança na dinâmica dessas migrações que a gente tem. Deixa eu só apagar esse rabisquinho aqui que eu fiz para a gente poder trabalhar um pouco melhor com este mapa. Hoje, a gente vem percebendo que as migrações interregionais estão sendo substituídas por migrações intrarregionais. E o que leva a essa substituição a acontecer? Veja que eu estou pensando, turma, de uma migração que era entre regiões para uma migração que acontece dentro das regiões. O custo do deslocamento é um custo que se torna menor. O impacto do deslocamento para quem faz esse deslocamento torna-se um impacto menor. Então, o que a gente percebe? A gente percebe, turma, que hoje o nordestino que sai do sertão, ele não faz mais esse movimento em direção a São Paulo ou Rio de Janeiro. Não, ele deixa de realizar esse movimento e muitas vezes sai do sertão e vai para uma capital como Fortaleza, como Recife, como Salvador, em busca dessa melhor oportunidade. Assim como a gente percebe que em todos os estados há um movimento muito comum de migrar em direção à sua respectiva capital. E é muito pertinente a gente perceber que nessa migração do interior para a capital ou da capital para o interior acontece em diferentes estágios da vida. Normalmente o mais jovem, tentando entrar no mercado de trabalho, busca viver na capital. E aquele que já no final da carreira profissional busca mais tranquilidade e estabilidade, faz o caminho simplesmente no sentido oposto. São essas tendências recentes aquelas que os vestibulares mais gostam de trabalhar. Então, sempre um carinho especial para estudá-las. Joia? No próximo slide, a gente vira um pouquinho o foco e vai analisar as migrações externas. Primeiramente com a imigração e, para fechar, a questão emigratória. Ao analisarmos o processo de imigração para o Brasil, é importante que a gente leve em consideração o contexto histórico em que o mesmo se desenvolve. E dentro desse contexto histórico, o que a gente percebe? Que há uma maior intensidade desse fluxo de imigração a partir do século XIX, em especial o ano de 1808, em que oficialmente essa imigração torna-se legalizada no território brasileiro. Por que eu digo que a partir de então isso se torna legal? Porque até essa migração se tornar legalizada, o que a gente tinha era um fluxo muito grande de estrangeiros ilegalmente, em especial de portugueses que vinham para colonizar o nosso território, e um fluxo de africanos que vinham para cá na forma de trabalho compulsório, de trabalho escravo. Quando eu tenho, a partir de 1808, a chegada da família real portuguesa no Brasil, formalmente eu tenho uma política de estímulo à imigração. E por que a família real, com a sua chegada, faz esse estímulo acontecer? É importante pensar que em 1808, o Brasil era um país essencialmente rural, escravista, onde o mercado consumidor praticamente não existia, onde o trabalho assalariado praticamente não existia. E essa vinda de imigrantes poderia estimular a formação tanto de um mercado consumidor quanto de um exército de mão de obra assalariada no nosso território. Um segundo fator que vai contribuir para essa chegada de imigrantes era que, naquele contexto, e é mesmo até hoje, havia uma grande parcela do território nosso a ser ocupada. Então, não era por falta de espaço que essas pessoas não poderiam vir para cá. Da mesma forma, a nossa economia ainda era uma economia muito crua. Muitas atividades poderiam se desenvolver e geravam oportunidades para as pessoas prosperarem caso tivessem o desejo de mudar, de migrar para o território brasileiro. Um terceiro fator que eu coloco como mais decisivo, e por isso eu trago o grifo para vocês,
é o estabelecimento de uma política de doação de terras na região sul. A gente tem que lembrar que essa região sul demorou muito a ser colonizada, e por ter como áreas vizinhas o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, e temendo que esses países vizinhos viessem a ocupar esse pedaço do território brasileiro, o governo brasileiro começa a doar sistematicamente terras nessa região. Doam terras para japoneses que se estabelecem no norte do Paraná, região de Londrina e Maringá. Doam terras para eslavos que se estabelecem nas proximidades de Curitiba, ao sul do Paraná, no centro do Paraná, como na cidade de Ponta Grossa. Doam terras para imigrantes alemães no norte de Santa Catarina, nas serras gaúchas, como nas cidades de Joinville, Brusque, Blumenau, Novo Hamburgo. E doam terras também para italianos nessas mesmas regiões, onde se formam cidades como Criciúma, Caxias do Sul, Bento Gonçalves. À medida que eu tenho ocupação de estrangeiros nessa região, são estrangeiros que ocupam esse espaço desenvolvendo a agricultura em pequenas propriedades e que acabam, de alguma forma, tornando a utilidade dessas terras bastante significativa, garantindo, portanto, a posse das mesmas ao governo brasileiro e evitando, assim, que haja uma invasão estrangeira por parte de vizinhos nossos da América do Sul nessa mesma porção do nosso território. Outro fator que acho importante colocar para vocês é que nesse contexto de intenso fluxo migratório para o Brasil, vêm as leis abolicionistas, como Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, a Lei Áurea, que proíbe a prática da escravidão. E com essas leis abolicionistas, qual a mensagem que se passa? Se você vier ao Brasil, você não vai ser escravizado. Se você vier ao Brasil, você vai encontrar a possibilidade de ter uma maior disponibilidade de mão de obra e de mercado consumidor. Então, isso tende a promover maior desenvolvimento econômico. Outro fator que eu acho decisivo e também trago o GIF para vocês é o desenvolvimento no século XIX da atividade cafeeira. Além da grande geração de empregos proporcionada por essa atividade cafeeira, é importante lembrarmos que muitos cafeicultores mandavam pessoas para a Europa para trazer gente da Europa para o território brasileiro. Seja por uma tentativa de branqueamento da nossa sociedade, como a gente já estudou em conteúdo anterior, seja justamente para fomentar o desenvolvimento de uma grande parcela de mão de obra e de mercado consumidor. A história, é importante a gente ressaltar, é que muitos desses imigrantes vêm para cá a partir do continente europeu, porque a Europa em si estava passando também por dificuldades econômicas. Então, a soma desses fatores contribuía para esse grande fluxo populacional. Só que é importante a gente pensar que, ao mesmo tempo que muitos fatores favoreceram a chegada desses imigrantes, outros acabavam atrapalhando. E antes da gente passar para o próximo slide, quero reforçar o que esta foto representa. É a área da hospedaria dos imigrantes, que hoje abriga o Museu da Imigração na cidade de São Paulo, perto da estação de metrô do Brás. Essa foto, retrata o prédio onde era feita a triagem dos imigrantes antes deles se destinarem às fazendas de café, e que guardam documentos dessa época e que, se você tem descendência de algum desses europeus que vieram para o Brasil, talvez você encontre os registros históricos no site dessa instituição. Beleza? Então, no próximo slide, vamos analisar os fatores desfavoráveis à imigração para o Brasil. O primeiro fator desfavorável, quando pensamos no processo de imigração para o Brasil, diz respeito a uma condição natural do país, que é a tropicalidade do nosso clima. O clima tropical que predomina no território brasileiro é um clima muito quente e que, para o europeu, que era o povo, que era a população que vinha principalmente para o nosso território, era um clima muito mais quente do que eles estavam acostumados. Afinal de contas, a Europa se situa na zona temperada do norte e o Brasil se situa na zona intertropical. Longe de ser o principal fator desfavorável, mas acabava sendo importante quando a gente para comparar que a Argentina, que o Canadá e que os Estados Unidos, também de clima temperado, receberam muito mais imigrantes do que o Brasil acabou recebendo ao longo de sua história. Um segundo fator, esse sim mais importante, por isso trago novamente o grifo, é a falta de suporte governamental, em especial para aqueles imigrantes que foram ocupar a região sul. Porque a promessa do governo era terras para essas pessoas ocuparem. E, de fato, a concessão de terras aconteceu. Mas de nada adianta dar a terra se não há condição para se produzir,
se não há condição para se escoar essa produção. E muitos desses imigrantes, diante dessas dificuldades em produzir e escoar sua produção, acabavam se sentindo abandonados pelo governo brasileiro. Muitos abandonavam suas propriedades e tentavam retornar para os seus países de origem. E de lá acabavam difamando bastante a imagem do governo brasileiro para os seus próprios conterrâneos. E não sem razão. Aqueles que, no entanto, permaneceram no Brasil tentaram de alguma forma se adaptar em meio à sociedade brasileira. Em especial, eslavos e alemães, pelas diferenças linguísticas marcantes, buscaram outro caminho, o caminho do isolamento, e constituem núcleos populacionais que até hoje os mais velhos têm um domínio muito baixo da língua portuguesa, e que a mistura com outros povos tornou-se relativamente pequena. Outro fator que eu posso colocar para vocês, também bastante negativo, também bastante importante, vai ser a prática da escravidão por dívida em relação àqueles imigrantes que foram trabalhar nas lavouras de café. Como muitos desses imigrantes tiveram suas viagens financiadas pelos fazendeiros, ao chegarem no Brasil, tinham que arcar com o custo dessas viagens. Ao mesmo tempo, eram pessoas que moravam dentro das fazendas, se alimentavam dentro das fazendas, faziam compras dentro de armazéns localizados nas fazendas. E essa dívida contraída ela acabava sendo trocada por trabalho. À medida que eu tenho essa troca sendo executada, eu tenho uma forma de escravização através da dívida contraída por esse trabalhador, que quando esse tipo de informação chega no continente europeu, pega muito mal para o Brasil e desestimula a vinda de mais imigrantes para o nosso território. Também podemos citar o próprio declínio da economia cafeeira. Isso vai acontecer em função da crise de 1929, que é uma crise de superprodução, que diminui a demanda por trabalhadores, diminui, portanto, a demanda por esses imigrantes, e através mesmo também, turma, de uma política que o governo brasileiro vai estabelecer de coibir a entrada de mais imigrantes. O governo de Getúlio Vargas, nesse contexto pós-crise de 29, pós-crise cafeeira, onde havia uma dificuldade muito grande na economia brasileira em voltar a se desenvolver, passou a restringir a entrada de imigrantes para reservar, vagas no mercado de trabalho para aqueles que já estavam no Brasil ou para os próprios brasileiros. Ao mesmo tempo, turma, é importante lembrar que esses imigrantes que estavam no Brasil poderiam ser vistos com grande hostilidade, que chegariam ao Brasil, poderiam ser vistos com grande hostilidade por parte dos brasileiros ou aqueles que aqui já estivessem. Então, a ideia era coibir esses fluxos migratórios através de uma lei de cotas que foi estabelecida no ano de 1934. A pergunta agora é: quem eram esses imigrantes de uma forma geral? E aqui eu coloco uma tabelinha para vocês, apenas para a gente identificar os grupos mais numerosos. E aí a gente pode destacar o grupo dos portugueses, grupo esse que acabou se fixando em especial nas regiões litorâneas, fruto aí do processo de colonização, tanto no Nordeste quanto no Sudeste. O segundo grupo mais numeroso, o grupo de italianos, fixou-se no interior do estado de São Paulo, na capital paulista e também na região sul. No interior de São Paulo, vinculado à cafeicultura. Na capital paulista, voltado à crescente industrialização e desenvolvimento do comércio. Na região sul, nas pequenas propriedades, muitas delas voltadas aí ao cultivo de uvas para a produção de vinhos. Terceiro grupo importante, grupo dos espanhóis. 2 fluxos eu acho interessante citar para vocês. Um fluxo em direção ao Nordeste no período da União Ibérica. Salvador tem uma forte colônia espanhola. E um outro contexto, já no contexto da cafeicultura, em que muitos migraram para o interior de São Paulo. Quarto grupo que a gente pode destacar é o grupo dos alemães, que se deslocaram em especial para a região sul, nas cidades que eu listei para vocês no slide anterior, quando a gente falou da chegada de imigrantes a partir da doação de terras. Quinto grupo que a gente pode destacar, o grupo dos japoneses, esses fixados tanto na capital paulista, e o bairro da Liberdade é um grande símbolo, interior de São Paulo, região de Presidente Prudente, de São Carlos, Ribeirão Preto, Bauru, Assis, Marília, muito forte a colônia japonesa, e norte do Paraná. Por fim, esse outros, que aparece com 17% no nosso gráfico, acaba compelindo povos árabes, povos eslavos, que vieram em especial para o centro-sul do Brasil,
em busca de melhores oportunidades econômicas. É muito importante eu ficar decorando esses vários grupos populacionais? Não. É mais importante você saber por que eles vieram ou por que eles deixaram de vir para o Brasil. Joia? Para fecharmos o nosso conteúdo, vamos analisar agora, então, a emigração de brasileiros. Ao contrário do que aconteceu com a imigração para o Brasil, marcante durante o século XIX e início do século XX, a emigração de brasileiros, ou seja, a saída de brasileiros do nosso país rumo a outros países, foi um movimento muito intenso a partir da década de 70, no século passado. Quando a gente pensa nesse movimento populacional, a gente pode elencar dois fatores super importantes para ele ter acontecido e para ele continuar acontecendo. O primeiro fator é, de fato, mais importante, tanto naquela época, ou tanto a partir daquela época, quanto hoje, que é o fator de ordem econômica. O Brasil é um país subdesenvolvido, um país emergente, e em função disso ainda apresenta muitos problemas estruturais. A questão da desigualdade, a questão do desemprego, a questão da violência, a baixa qualidade de vida. E isso faz com que aquelas pessoas que têm uma condição relativamente satisfatória a ponto de poderem tentar uma oportunidade fora do país, acabem fazendo o mesmo. Mas se a gente volta lá para a década de 1970, a gente tem que lembrar que, do ponto de vista político, a situação não era muito interessante. Vivíamos, naquela época, um regime ditatorial, um regime em que a liberdade de expressão era muito cerceada e que, por conta disso, estudantes, professores universitários, políticos, artistas, intelectuais, sentindo-se perseguidos pelo regime militar, buscavam o exílio em outras nações. Portanto, uma migração relativamente forçada por conta de questões políticas. Claro, se eu tivesse que elencar um dos dois para ser o mais importante, colocaria o primeiro de fator econômico. Beleza? E é uma migração de caráter mais espontâneo. Pensando na destinação desses imigrantes, separei aqui para vocês 4 destinos importantes. O maior de todos, os Estados Unidos. Veja nesse mapa aqui, que mostra a situação de brasileiros no mundo, que quando ele foi produzido, éramos um pouco mais do que 3 milhões de brasileiros vivendo em outros países. Só na América do Norte, praticamente metade desses brasileiros, principalmente em território norte-americano. No caso dos Estados Unidos, uma grande colônia de brasileiros em cidades da Flórida, como Miami e Orlando, também no nordeste do país, cidades de Boston e de Nova York, onde boa parte desses brasileiros realiza trabalho, ou tem emprego, que são empregos não tão bem quistos pelos americanos, mas que apresentam uma remuneração que não é tão significativa no padrão americano, mas que para o padrão brasileiro e pelo fato de receber em dólar, acaba se tornando bastante vantajosa. Beleza? Segundo destino é um destino bastante curioso. O segundo principal destino de brasileiros é o nosso vizinho, o Paraguai. O Paraguai, que recebe muitos brasileiros, não com a intenção de fazer compras e depois voltar para o Brasil. Os brasileiros que se fixaram no Paraguai e que nós damos o apelido de brasiguaios, são brasileiros normalmente oriundos da região sul e que se deslocaram para o Paraguai em busca de terras a um custo baixo para ampliar sua produção agrícola. Lembre que muitos sulistas migraram para o centro-oeste e para o norte. Outros desses sulistas migraram para o Paraguai e hoje são criadores de gado, produtores de milho, produtores de soja dentro desse país. Eventualmente aparecem notícias e colocam os brasiguaios entrando em conflito com grupos de sem terra do Paraguai, e que acaba se tornando uma crise diplomática também entre os países. Terceiro destino importante para a gente destacar é o Japão, onde a figura do Dekaseg é uma figura bastante importante. E quem é o Dekaseg? É o filho do japonês que veio ao Brasil, é o neto do japonês que veio ao Brasil e que retorna ao Japão principalmente com o intuito de trabalhar. O período que passam no Japão é um período bastante variável. Às vezes um período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Com qual intenção? Juntar bastante dinheiro enquanto trabalha no Japão, mandar dinheiro para a família no Brasil, para tentar alguma maior autonomia financeira. E um último destino que eu posso destacar para vocês é Portugal. Longe de Portugal representar uma nação super próspera do ponto de vista industrial ou econômico,
mas Portugal conta com a vantagem de apresentar um bom padrão de vida, aliado a uma facilidade cultural muito grande, da mesma língua ser falada no Portugal e aqui no Brasil, do domínio da língua portuguesa. Então, muitos brasileiros se destinam a Portugal não apenas para trabalhar, mas muitos também para estudar e, mais recentemente, para curtir a aposentadoria em Portugal. E Portugal, turma, estimula esse brasileiro que quer se aposentar e mudar para Portugal, para estimular o desenvolvimento econômico nesse país, para estimular a circulação de capital dentro desse país. Beleza? Para fecharmos, turma, atenção no próximo slide, que eu vou trazer algumas tendências recentes pensando nessas migrações externas. Ao trabalharmos essas tendências mais recentes em relação às migrações internacionais que envolvem o Brasil, 3 situações importantes precisam ser destacadas. A primeira situação importante que eu trago grifo para vocês foi um movimento muito intenso de retorno de brasileiros que viviam fora do Brasil. Esse retorno, pessoal, aconteceu principalmente entre os anos de 2005 e 2015. E 2 fatores contribuíram para esse retorno se tornar bastante intenso. O primeiro deles, um forte ritmo de crescimento econômico no Brasil, com a inclusão de muitas pessoas de uma camada social menos favorecida dentro da classe média. O segundo fator, que vem junto a esse, é que países como Estados Unidos, os países da Europa, o Japão, passaram por dificuldades econômicas ao longo desta fase, pela crise do setor imobiliário nos Estados Unidos, pela depreciação do euro no continente europeu e uma crise nas relações comerciais entre essas nações mais desenvolvidas, que fez com que muitos brasileiros se tornassem mais vulneráveis fora do país e que decidissem retornar ao país em busca de uma maior estabilidade, maior chance de progredir economicamente. É nesse mesmo contexto que a gente tem um forte crescimento econômico no Brasil que a imigração volta a aparecer à nossa pauta de debates. E essa imigração é uma migração um pouquinho diferente, uma imigração vinda de regiões menos desenvolvidas, de países como Haiti, Bolívia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, até mesmo de países africanos como Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné. E são países, turma, em que a mão de obra que vem para cá consegue perceber uma situação análoga à do brasileiro quando se dirige ao exterior. É uma mão de obra normalmente que vai se envolver em trabalhos de menor remuneração, menor prestígio diante da sociedade e menor qualificação. E que muitas vezes essa mão de obra vai ser tratada de maneira preconceituosa, onde a prática da xenofobia acaba acontecendo dentro do nosso território. E aí o brasileiro, que muitas vezes é vítima da xenofobia fora do país, acaba sendo o autor da mesma em relação a esses estrangeiros no país. A segunda situação que eu acho interessante vocês perceberem é da migração de cérebros, a qual essa imagem tenta criar algum tipo de reflexão. Quando a gente fala em migração de cérebros, é obviamente para não levar ao pé da letra, mas a gente está falando da mão de obra qualificada que sai dos países menos desenvolvidos em direção aos mais desenvolvidos. E qual a intenção dessa mão de obra? Reconhecimento profissional, remuneração salarial, bom padrão de vida, que muitas vezes não é encontrado ou que não são encontrados no seu país de origem e que vão ser encontrados nesse país de destino. O que a gente percebe nesse conjunto de países desenvolvidos é que há um ganho de cérebros. Chamamos isso de brain gain, ganho de cérebros, porque eles recrutam essa mão de obra qualificada e fazem com que haja um círculo virtuoso, em que a mão de obra qualificada gera crescimento econômico, gera desenvolvimento, e retroalimenta a chegada de mais gente qualificada. Por outro lado, quando eu olho para os subdesenvolvidos, eu tenho uma drenagem de cérebros, ou brain drain, quer dizer, a mão de obra mais qualificada acaba indo para o exterior e deixando esse país sem conseguir alcançar um patamar de desenvolvimento maior, retroalimentando esse processo de saída como um círculo vicioso. Super importante ter domínio sobre isso, temas atuais e que podem ser cobrados nos vestibulares. Mantenham o foco nos estudos, mantenham o cuidado consigo mesmos. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até um próximo encontro nosso. Tchau, tchau.